Amém, meus irmãos, boa tarde. Deus abençoe em nome de Jesus. Passando aqui para meditar mais uma palavra com os irmãos, que está no livro de Gálatas, capítulo 5. Vamos ver aqui o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne. Amém? Paulo está relatando aqui porque muitas pessoas têm confundido liberdade com libertinagem, né? Paulo foi dizer o seguinte, que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. O que isso quer dizer? Nem tudo que é permitido ao homem, né, segundo as leis do homem, é lícito, é digno de um cristão fazer. Muitas coisas que se faz no meio da rua, um cristão não se deve fazer, né? Devemos antes nos guardar em Cristo, né? Nos preservar a nossa imagem, porque os cristãos são a imagem e semelhança de Cristo. Então, devemos preservar essa imagem, não nos contaminando com as coisas do mundo, né? No capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Paulo vem ensinando aqui, nós devemos andar no Espírito, fazer a vontade do Espírito, né? E o que é a vontade do Espírito? No versículo 22 diz o seguinte: os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? Então todas essas coisas que vêm dessa linhagem de mansidão, de domínio próprio, né? Tratar as pessoas com educação, com respeito, por temor a Deus, são as coisas que alimentam, né, o Espírito. É assim que nós andamos no Espírito, fazendo a vontade de Deus, né? E ele diz aqui que, digo porém, andais no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, no versículo 17. E o Espírito contra a carne. O que ele está dizendo? Todos os desejos da carne contrários aos desejos do Espírito Santo de Deus. E os desejos do Espírito de Deus contrário aos desejos da carne. Os desejos da carne são desejos pecaminosos. Aqui no versículo 18 vai dizer: mas se sois... no versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, idolatria, inimizade, feitiçarias, inveja, bebedice, glutonaria. Coisas como essas são as coisas que alimentam a carne, que nos afasta da presença de Deus, que nos coloca em pecado, alimentando a carne e enfraquecendo o espírito. Portanto, irmãos, o Senhor diz, Paulo diz: andais no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Mas como é andar no Espírito, né? Buscar somente os desejos do Espírito, a vontade do Espírito, já que nós habitamos num corpo de carne, e esse carne é contrário aos desejos do Espírito. Então, aqui em Salmos, capítulo 37, versículo 4, diz o seguinte: agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha então para vocês verem, irmãos. Então vamos voltar aqui em Gálatas. Andai no Espírito e jamais satisfarei as vontades, os desejos da carne. Então aqui está falando para andar no Espírito, para não fazer os desejos da carne. E em Salmos está falando: agrade do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então nós devemos nos agradar do Senhor, nos alegrar no Senhor, buscar a presença do Senhor. No versículo 5 de Salmos está falando: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Esse é o caminho, irmãos. Nós não temos que fazer nada, nós não somos capazes. O desejo do corpo é de pecar, a vontade do corpo é de fazer o pecado. Mas nós devemos andar no Espírito, e para andar no Espírito é o Senhor que nos coloca nessa situação. É Deus que nos coloca nessa posição. Agrade-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Olha que maravilha. Não somos nós que nos colocamos em posição de santidade, mas Deus nos santifica. Deus nos coloca na posição de receber essa santidade que é dele, não é nossa, né?
Nós devemos consagrar os nossos caminhos, tudo que nós fazemos, consagrar os nossos pensamentos, né? Nos colocar à disponibilidade de Deus com alegria, com amor, e Ele satisfará os desejos do nosso coração. Os desejos do nosso coração é andar no Espírito e praticar as boas obras do Espírito, amabilidade, benignidade, né? Mansidão, domínio próprio. Isso é o que agrada ao Senhor. Isso é que o Senhor deseja para nós, né? A carne voltará para o pó, mas o Espírito é de Deus. E Ele quer que nós alimentamos o nosso espírito, cresçamos em espírito. Jesus disse que cresça na graça e no conhecimento. Paulo disse isso. Cresça na graça e no conhecimento. Então devemos crescer no espírito. Amém, irmãos? Agrade no Senhor. Agrade e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Devemos confiar no Senhor. Não adianta nós termos os desejos, termos a vontade, orar, pedir a Deus e entrar em desespero. Não adianta. Devemos confiar no Senhor. Confie no Senhor, versículo 5. E o mais Ele fará. Todas as coisas. Eu sempre digo isso aqui. Ele criou todas as coisas e depois criou o homem. Já está tudo pronto, né? Nós devemos alinhar os desejos do nosso coração com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Ore ao Senhor, peça, Senhor, alinhe os desejos do meu coração com o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Confia no Senhor. Confia nele e entrega os teus caminhos na mão dele. E no mais, Ele fará. Amém? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, os proteja, em nome de Jesus. Deixando aqui também um convite, né, para vocês fazerem uma visita lá no meu ministério. É aqui em Belo Horizonte, no bairro Santa Amélia, Avenida Guarapari, número 671, Igreja Batista Resgate. Vai lá fazer uma visita, assistir um culto conosco, né, se alimentar no Espírito, numa palavra do nosso Senhor, que é dada à nossa igreja, em nome de Jesus. Amém?